Boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas à nossa imersão. Quero honrar o nosso tempo e todo mundo que chegou aqui pontualmente, então a gente não vai ficar com muita enrolação aqui. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Antes de começar, eu quero saber quem aqui não é minha aluna atualmente. Coloca no chat só para eu ter uma ideia. Pode colocar eu ou eu não sou, quem não é minha aluna e tá aqui só para imersão. Tem bastante gente. Vamos lá, vou fazer algumas outras perguntinhas para vocês. É uma curiosidade minha. Quem aqui empreende? Quem aqui tem um negócio? Ou está começando um negócio? Ou... Caraca, bastante gente mesmo. Tá. Próxima pergunta. Quem aqui fez uma listinha de metas para 2023? Quando o relógio bateu lá meia-noite. Hoje a gente não precisa jogar fora, hoje a gente só vai descobrir se isso aí tá tudo bem alinhadinho. Perfeito. Gente, a gente está hoje aqui num ambiente que ele é muito mais próximo, então o Zoom é muito diferente de YouTube, é muito diferente de outras plataformas, eu posso ouvir vocês, eu posso conversar com vocês. Quem não fez nenhuma, tá tudo bem. Tá tudo bem, vocês estão no lugar certo. Então hoje a gente vai viver esse processo imersivo de planejamento de vida, onde eu vou trazer para vocês não só algumas ferramentas práticas, então formas da gente fazer o desenho dessa imersão, como construir com vocês a base disso, né? Porque assim, eu sei que hoje no mundo do desenvolvimento humano tem muita gente que fala sobre esse assunto, né? Ó, uma outra pergunta que eu vou fazer, vocês podem responder pela câmera ou pelo chat. Quem aqui já seguiu algum método de traçar metas, enfim, objetivos de alguém que seguia, de um livro que leu e não resolveu porcaria nenhuma na sua vida, só para eu saber. Tem aquelas que nem levantam a mão para ver se você nunca fez também. Por quê? Porque tem muita gente que ensina hoje sobre isso, só que eu vejo poucas pessoas falando sobre o que eu vou falar para vocês aqui hoje, que é a raiz. O que significa a raiz? É quem é que está por trás das metas que foram escritas. Porque é muito fácil a gente pegar uma folha de papel e escrever tudo que eu quero. Ah, quero ser rica, emagrecer 5... Quem colocou lá? Eu quero emagrecer 5 quilos, casar, melhorar meu relacionamento, faturar mais no meu negócio, ser uma mãe melhor, me tornar uma mulher mais feminina, viajar para tal lugar, comprar não sei o que lá. E aí você vive o ano todo, chega no final do ano e nada aconteceu. Existe um motivo, vários motivos para isso. E a gente vai falar sobre isso hoje, porque é de uma tremenda irresponsabilidade ensinar o passo a passo para desenhar um plano de vida, porque existem inúmeras formas de fazer isso, se você não prepara a pessoa que precisa executar esse plano. Então, hoje, a nossa agenda aqui, ela tá baseada em alguns pontos importantes que eu vou falar para vocês. Quais são as regrinhas de hoje? Peguem papel, caneta, água e a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. Então, todo mundo que não é aluna e que comprou vai ter acesso à gravação da imersão por 1 ano. Mas o que a gente vai fazer? Antes de passar pela edição e etc., a gente já vai disponibilizar isso sem edição amanhã, enquanto os nossos editores cuidam dessa parte, para que vocês possam reassistir e quem quiser sentar amanhã para escrever o plano e ir assistindo de novo, e quem não assistiu, poder assistir, tá bom? Essas são as regrinhas de hoje, combinado? Então, vocês já me responderam quem aqui traçou metas e planos para 2023, e agora eu preciso saber há quantos anos você celebra as conquistas das listas que você monta todo final de ano. Então, assim, eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que já é do desenvolvimento pessoal, que já está imersa no processo de autoconhecimento, tem gente que está começando, tem gente que já está no processo intermediário, e eu queria saber, quem já está mais no meio do caminho, tem quanto tempo que você já consegue celebrar as suas conquistas? Se tiver alguém, se não tiver, tudo bem também, deixa eu ver nos comentários. Há uns 2 anos, há 1 ano, há 2 anos, há 2 anos desde que te conheci, Paulinha, há 2 anos, 2 anos no máximo. Ótimo. Já deu para ver mais ou menos que vocês estão, que tem uma galera que já está nesse caminho. O que a gente precisa entender, como eu falei para vocês no início? Antes de montar o seu plano de vida de forma prática, a gente precisa definir quem você precisa se tornar. Então, aí em cima dessa folha do seu caderno, do papel que você separou para a imersão de hoje, eu quero que você escreva assim, ó. Quem é a mulher que eu preciso me tornar para realizar os meus sonhos em 2023, ou para concretizar esse plano de vida em 2023? Por quê, gente? Mais importante que a meta é a personalidade que vai criar essa meta.
E aí, um primeiro grande insight que eu quero trazer para vocês é que as suas ações precisam, gente, inevitavelmente, guardem isso, precisam acompanhar as suas ambições. Dani, como é que é isso? Se você tem uma ambição muito alta, então eu tô num lugar muito ruim hoje, eu quero mudar completamente de vida, eu quero conquistar muita coisa, mas as suas ações, a sua personalidade, a sua maturidade, o seu conjunto de virtudes não acompanha essa ambição, você tem duas opções. Ou você abaixa essa ambição, deixa esse lugar um pouquinho mais palpável para você, para que você consiga acompanhar no nível de maturidade que você tem hoje, ou, minha filha, você vai ter que acelerar o passo de virtude, de ação, de movimento para você alcançar esse lugar que você conquistar. Esse é o grande erro que eu vejo as pessoas cometerem, e é um dos principais que leva a gente a se frustrar. Eu coloco uma ambição lá em cima, mas eu não tenho um mundo interno capaz de sustentar este lugar que eu quero chegar. Então, isso faz parte, a gente vai chegar nesses passos que eu vou falar para vocês, mas isso faz parte do processo de amadurecimento. É uma instalação na realidade de entender qual que é o meu lugar hoje, de entender como é a minha vida hoje e como é o meu mundo interno hoje. Porque é aquela coisa, aquele exemplo que eu sempre falo, né? Por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser muito rica. A imensa... Vamos lá, quem aqui quer ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro no ano de 2023? Porque eu sei que o dinheiro é uma dor muito grande de vocês. Deixa eu ver o chat. Todo mundo, né? Todo mundo quer fazer mais dinheiro esse ano. Ótimo. Eu coloco a minha mão no fogo que menos de 5% de vocês, talvez até menos que isso, estão prontas para receber a quantia que deseja fazer. Como é que é isso? Você ainda não tem material suficiente para lidar com essa quantidade de dinheiro. Porque junto com toda conquista vem responsabilidade. Junto com toda ambição atingida, vem um senso de dever maior. Então, gente, é justamente por isso que a gente passa por desafios na vida, né? Eu gosto muito de pensar, e aí falando, né, do meu lado como cristã, que toda cruz que a gente enfrenta é uma preparação de Deus para receber a graça. E isso serve também para os desafios que a gente olha para a nossa vida, né? Esses lugares mais desafiadores, né? Essas áreas mais desafiadoras na nossa vida. Então, seja para você relacionamento amoroso, seja para você hoje dinheiro, seja para você carreira, muito provavelmente é onde estão as suas maiores limitações. É onde estão as suas maiores dores, é onde estão os seus maiores vícios. Porque a partir do momento em que você vencer o que te limita, e sempre que a gente vence uma limitação é através do desenvolvimento de alguma virtude, né, através do amadurecimento, você estará pronta para receber aquilo que você tanto pede. São assuntos assim que às vezes a gente não pensa muito, né? Ou às vezes se pensar demais fica meio doida, né? Mas, por exemplo, se Deus é bom e se tudo que ele faz é bom, você não acha, gente, que Deus já não quer dar o que você quer desde o momento que você pensou que você queria isso? Porque você não precisa nem falar o que você quer para Deus. Ele já sabe que você quer isso. E ele já quer te dar. Mas você ainda não está pronta para receber isso aí que você quer. Porque se você já tivesse, você já teria na sua vida. E isso vai mudar de acordo com a biografia de cada uma, né? Para algumas são dinheiro, para algumas é relacionamento, para outras pode ser carreira profissional, para outras pode ser maternidade. Eu não sei o que é para você. Faz sentido, gente? Está fazendo sentido, sim ou não? Mas a verdade é que a personalidade que vai criar essas metas tem que ser o foco do nosso plano. Porque se eu não tenho uma personalidade madura e bem formada, não tem como essa pessoa por trás dessas metas acompanhar esse plano que a gente quer seguir. Então, gravem isso que eu tô falando para vocês. O que te impede de realizar os seus sonhos e de viver essa vida incrível que você tanto sonha não são as circunstâncias que te cercam. Porque tem gente que usa isso. E existem inúmeras pessoas na história que ultrapassaram todos os limites das suas circunstâncias porque se tornaram pessoas capazes de simplesmente tirar a circunstância e a limitação da sua frente e conquistar aquilo que gostaria. O que te impede, gente, é você. E não é fácil admitir isso. Porque é mais fácil responsabilizar o meio, a falta de oportunidade, a falta de dinheiro, a falta de... É mais fácil do que assumir, olhar e falar assim, não, o problema sou eu preciso mudar.
Faz sentido, gente, sim ou não? Então, gravem isso. O que te impede de avançar é você, seus vícios, seus defeitos, seus comportamentos nocivos, a sua falta de virtude. E um último ponto para a gente gerar esse nível de consciência para iniciar esse aprofundamento sobre o plano de vida é que você está exatamente onde você deveria estar. Dani, não é possível isso. Eu não gostaria de estar nesse lugar. Não, eu não mereço estar nesse lugar. Minha filha, você está exatamente onde você deveria estar. Exatamente onde seu mundo interno te permite estar hoje. Você ganha o quanto você merece hoje. Não, eu acho que eu mereceria mais, Dani. Infelizmente, estou aqui para te dizer que não. Se você fatura ou ganha ou faz o tanto de dinheiro que você faz hoje, é o que você deveria. O seu casamento é exatamente como deveria. Tudo na sua vida está exatamente onde deveria. Dani, mas eu queria que estivesse diferente. Aí é outra coisa. Você querer que fosse diferente é diferente do que deveria ser, porque o que deveria ser é. E grande parte, gente, do sucesso para a gente traçar um plano de vida bem feito é essa instalação na realidade. Porque a gente vai falar sobre isso já já. É exatamente quando a gente sai do mundo da fantasia que as coisas de fato começam a acontecer. E só tem como eu sair da fantasia me instalando na realidade. Só que, de novo, só é capaz de se instalar na realidade aquela pessoa que tem coragem. Por quê? Porque quando você se instala na realidade, você vê que você vai ter que mudar para todo o seu entorno mudar, para todos os seus resultados mudarem, você vai ter que fazer alguma coisa com isso? Faz sentido? Enquanto você não admite que é você que precisa mudar, você não precisa fazer nada. E aí você vive lá, fazendo as linhas, botando a culpa no governo, botando a culpa em todo mundo, menos que você precisa adquirir virtudes, né? E aí, quem me vê hoje, né, esqueci, acho que foi a Luana que falou, né, que desde quando você tinha 7 mil seguidores, a gente tá desde quando tinha 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, é que seguidores, o número de seguidores, gente, hoje em dia a gente acaba dando um valor muito grande para isso, né? Mas isso nada mais é do que um resultado do que ela quis dizer, de um crescimento constante e rápido. Eu cresci rápido. 2019 para 2023 não é muito tempo. Apesar de ter começado lá em 2017 a plantar, né, a estar ali produzindo conteúdo, trabalhando com isso, foi em 2019 que eu, de fato, lembra que eu falei para vocês? Eu acelerei as minhas virtudes para poder acompanhar as ambições que eu queria, porque minha vida estava muito ruim, eu precisava dar um jeito nela. E foi nesse ano, nessa virada de 2019 para 2020, que foi a primeira vez que eu fiz uma lista de metas, de manifestação. Vou ensinar algumas formas para vocês hoje, que de fato aconteceu, que de fato se tornou realidade na minha vida. Antes disso, e olha que, gente, desde 2016 eu fazia lista, 2016, 17, 18, nada mudou na minha vida. Eu coloquei algumas fotos para vocês que, para quem é mais nova, né, não se lembra, mas foi nesse ano que, inclusive, eu tinha colocado que eu gostaria de me casar, e eu conheci o Lucas, a gente se casou, comecei a construir meu negócio do absoluto zero, né, para quem tá lá desde o comecinho, porque eu sei que tem gente que tá desde o comecinho, não tinha toda a estrutura, não tinha todo o investimento, não tinham todos os resultados. Essa foi a primeira turma de mentoria que eu lancei, né? Para vocês verem como era o cenário, como é que eu me vestia. Era tudo diferente. Mas foi nesse momento que eu, de fato, saí do mundo da fantasia e passei a imaginar a vida que eu queria e acionar o que era necessário para conquistar essa vida. E hoje eu quero ensinar para vocês essa diferença. Deixa eu olhar para vocês aqui. Quem é que já assistiu O Segredo? Ou já leu O Segredo? The Secret, da Lei da Atração. Quem é que pensou que ficar pensando positivo ia mudar a sua vida também, em algum momento? Eu entrei em parafuso quando eu assisti isso pela primeira vez. Sei lá quantos anos eu tinha, acho que uns 17, 18, não, acho que uns 18 anos eu tinha. Qual que é o problema do The Secret? Não está errado, gente. A lei da atração não está errada, tá? Não tem nada de errado com ela. O problema é que ela está incompleta, do jeito que ensinaram a gente lá nesse livro e nesse documentário. Por quê? Porque quando a gente aciona um pensamento positivo sobre determinada situação que queremos atrair, sem que, de novo, voltamos lá, o seu mundo interno esteja alinhado para receber esta coisa determinada que você quis e imaginou lá, e sem que você tenha os recursos necessários para o movimento, ou seja, para entrar em ação, esperar que isso aconteça, né? Ou manifestar para que isso aconteça, como eles falam, não dá para viver
na realidade. Você vive no mundo da fantasia. Que é o que, né, em alguns momentos lá no documentário ele fala que daí ele ficava imaginando o cheque chegar pelo correio, o cheque vai chegar pelo correio, o cheque vai chegar pelo correio. E aí, o que que acontece, gente? Qual que é o perigo disso? Muita gente passou a se realizar só na fantasia. Então, eu fecho os meus olhos e eu imagino que eu tô rica, milionária, que eu tô viajando, que eu tô conhecendo lugares incríveis, que eu comprei aquela coisa que eu queria, que eu conquistei um casamento maravilhoso. E eu me realizo só nessa fantasia. E existem milhares, milhões de pessoas que vivem assim, principalmente com a ascensão das redes sociais. Porque você se realiza com a vida do outro no Instagram. Você olha lá, você fica lá, você passa o dia inteiro. Existe, gente, um pane mental que acontece na nossa cabeça quando a gente está no Instagram. Já repararam que às vezes você passou 1 hora vendo o feed ou lá no explorar e você fala assim, gente, o que que eu fiz? Nessa 1 hora aqui que parece que deu um blackout na minha cabeça. E infelizmente muita gente se realiza só com isso. Só em ver a vida dos outros, só em cuidar da vida dos outros. Esse é o grande problema. Por que que eu tô querendo explicar isso para vocês? Porque a gente precisa da imaginação. Vamos lá. Como é que eu desenho? Como é que eu faço Vou mudar de casa. Como é que eu falo para o arquiteto ou para a arquiteta como é a casa que eu quero, se eu não tenho um protótipo daquilo na minha cabeça, se eu não tenho uma ideia, uma imagem daquilo pronto? Fala para mim. Como é que eu construo um banco sem que eu saiba como é um banco? Não dá. Vocês concordam comigo? Então, a gente precisa ter a imagem, a gente precisa ter aquilo que a gente quer conquistar, a vida que a gente quer viver, no nosso imaginário. Então, o problema não é esse. O problema é a fantasia. Como que eu consigo identificar essa diferença, então? Esse é o primeiro passo aqui para a gente entender como é que a gente faz um bom plano. O primeiro passo é você entender que é você que tem que mudar, né? Esse é o segundo. A fantasia, gente, ela substitui o amanhã. Então, eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque eu já me realizei hoje. A fantasia se satisfaz fantasiando. Então, a própria fantasia é a satisfação do indivíduo que vive nesse mundo, né? E quanto mais imatura a pessoa, mais ela fantasia. Mais ela fantasia o relacionamento, ela acha que ela vai encontrar um príncipe encantado, que o cara vai vir de cavalo branco, que ele não vai ter nenhum problema, que eles não vão ter nenhum desafio. Ela acha que ela vai começar a empreender e o negócio dela vai começar a dar lucro já no primeiro mês. Ela acha que todo mundo se importa com ela, que todo mundo pensa nela, que todo mundo quer o bem dela. É aquela pessoa que vive nesse fantástico mundo de Bob. Quem é dessa época do fantástico mundo de Bob? Eu vou ter até uma imagem dele aqui, depois eu pensei, gente, acho que tem gente que nem conhece, né? Fantástico Mundo de Bob. A fantasia, ela é uma satisfação sem custo. Você não tem que pagar nada, só fechar o olho e imaginar. Não é muito mais fácil você fechar o olho e fingir que você é uma maravilhosa, sei lá, bailarina, do que você levantar todo dia, botar a sua sapatilha, ficar com o pé doendo, fazer ferida e treinar, até que você vá para uma competição e ganhe? Fala para mim. É sem custo nenhum essa satisfação. E a fantasia substitui a realidade. Então, é o que eu falei para vocês, é a pessoa que vive em um mundo que não existe. Tá fazendo sentido, gente? Quem é que se identifica que tem fantasiado muito mais do que vivido? Vocês, anos 90 total, né, gente? Só quem nasceu nos 90 vai lembrar. Eu tenho fantasiado mais do que vivido, eu. Aí você fala assim, Dani, mas como que a gente consegue imaginar sem fantasiar? Bom, é uma diferença muito clara. A imaginação, ela é um projeto do amanhã. Então, ela não vai te realizar por si. Você vai visualizar e imaginar, e sim, gente, para isso serve muito bem, deixa eu olhar para vocês, aquele método que algumas pessoas ensinam de você ver as imagens. Então, por exemplo, quem é que conhece o Pinterest? Que é aquele aplicativo. Quem não conhece, alguém digita nos comentários aí para mim como escreve, só para quem não conhece conhecer. Por exemplo, você entra lá, você digita qualquer coisa, sei lá, sala de jantar. Vai aparecer todo tipo de sala de jantar que você imagina que existe nesse mundo. E lá você pode criar pastas de inspirações para a sua casa, para os seus projetos, para como você gostaria de se vestir, para o seu relacionamento, enfim, para o que você quiser. Qual que é o benefício disso? Esse imaginário. Por quê? Porque tem gente que vive na fantasia, então fica lá só imaginando, fantasiando, e tem gente que tem dificuldade de imaginar as coisas, que tem uma ambição tão baixa que não consegue nem pensar fora do quadradinho que vive.
Isso é importante também. Treinar a nossa imaginação para isso, para que a gente consiga visualizar realidades diferentes da que a gente vive. Faz sentido? Então, eu sugiro que quem tem essa dificuldade, olhe esse tipo de aplicativo. Sonhe, faz bem isso. Só que quem já está no mundo da fantasia, não faça isso. Porque senão, minha filha, aí você vai se realizar mais ainda só lá no Pinterest. Aí você não precisa fazer mais nada, entendeu? Já tem o Instagram, tem o... Aí você fala assim, não, minha vida agora tá perfeita. A gente tá sempre trabalhando com alguns extremos de pessoas, né? Principalmente no meu público tem uma galera que tem uma vida muito fantasiosa, muito imatura, e tem gente que ainda precisa dar uns trancos para falar assim, não, minha filha, você pode conquistar mais, tá tudo bem. Você pode sonhar um pouquinho mais alto, tá tudo bem. Então, pensa no processo, no passo a passo. Quem imagina, olha aquela casa, aquele banco, aquela virtude e fala assim, tá, como é que eu saio daqui de onde eu tô e chego lá? Preciso seguir aqui um caminho, tem uma trilha, tem um passo a passo. Qual que é esse passo a passo? Esse é o grande problema. Muita gente esquece de fazer isso aqui na hora de fazer um planejamento. Ah, eu quero, mas eu não sei como é que faz esse passo a passo aqui. Entendem? Não se realiza só na mente e busca a realização na realidade, gente. Se eu pudesse que vocês gravassem uma única coisa nessa imersão de hoje, seria isso. Aprender a buscar a realização na realidade. Guardem isso com muito carinho no coração de vocês. Se agora você não está entendendo, só faz um asterisco que já você vai entender o que eu quero dizer com isso. E por último, aciona a vontade. Vontade, gente, é uma moeda do nosso inconsciente. A vontade, ela é treinável. É um impulso que a gente só consegue acionar e fortalecer com maturidade e vocação. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, para você imaginar, você precisa ter o modelo, o produto final. Agora, eu vou colocar para vocês uma música para vocês responderem. Quem é a mulher que você precisa se tornar para viver a vida que você imagina? Quais são as virtudes que você precisa desenvolver? Dani, eu não sei nem o que é virtudes. Tá, então vamos pensar nos vícios que você precisa vencer. Que comportamentos, vícios nocivos você precisa ultrapassar para você realizar aquilo que você quer realizar esse ano. E não só esse ano, mas na sua vida. Então eu quero que vocês escrevam, vou botar uma musiquinha para vocês escreverem, quem é a mulher que você precisa se tornar para viver a vida que você deseja, tá bom? Combinado? Quem quiser colocar nos comentários como a Guta fez, pode colocar também. I'd be lying through my teeth if I told you that I'm okay. July came, I thought I had it all together, till you said I need some space. Truth be told, it's so hard to wait. One eye on the clock and one on the phone. It's 5:19, I'm feeling alone. If I could talk to you, I want you to know I'm holding loose, I ain't letting go. We both know that I could think myself busy. Right now I'm spinning around. You said, baby, don't worry, but I just miss you right now. I said I miss you right now. One eye on the clock and one on the phone. It's 5:19, I'm feeling alone. And if I could talk to you, I want you to know my holding loose, I ain't letting go. Baby, take all the time you need. I just want you to know I'll be here waiting. With one eye on the clock
Quem for terminando, pode colocar no chat, tá, gente? Pra eu saber. Deixa eu dar uma olhada, acho que a maioria terminou, né? Vocês querem mais uma música ou tá bom? Deu? Parar de enrolar, executar o que eu me proponho. Gente, e procrastinação? Alguém se identifica? Eita, que a bichinha pica todo mundo, né, não? Como seria a sua vida sem procrastinação? Interessante pensar nisso, né? A sua e a da humanidade, gente, porque todo mundo procrastina. Quem fala que não procrastina tá mentindo para vocês. É que umas pessoas procrastinam direito, entendeu? Outras procrastinam muito errado. E quem procrastina direito consegue avançar. Preguiça apareceu muito também aqui, eu vi. Show de bola. Mesmo que você não saiba quais são as virtudes que você precisa desenvolver, porque às vezes a gente fala virtudes e fica meio solto na cabeça de algumas pessoas que não entendem o que é. Gravem uma coisa: o antídoto para todo vício é uma virtude. O antídoto para todo vício é uma virtude. Então, se tem algum comportamento, falamos da procrastinação, da preguiça, né? Se tem algo que está travando a sua vida, o antídoto para isso é desenvolver a virtude capaz de vencer este vício. E agora eu vou dar uma adiantada no que eu vou falar daqui a pouco, mas todos os vícios podem ser vencidos com uma virtude principal. Quem sabe qual é ela? Ou quem quer chutar? Luana, amor. Linda. Poderia ser o amor. E de fato é. Mas você sabe como é que a gente aciona esse amor? Alguém colocou temperança, coragem, temperança, constância. Não, ninguém acertou. Serviço. Todos os vícios podem ser vencidos com a virtude do serviço, que tem como motivação principal o amor. Eu sei que para a cabeça de algumas de vocês é muito difícil de entender isso que eu acabei de falar. Mas a partir do momento que você entender isso, a sua vida vai mudar. E você terá nas suas mãos ferramentas para vencer absolutamente todos os vícios. É claro, em níveis maiores, porque existem vícios, vamos falar, por exemplo, sobre os vícios químicos, que não é só necessário o serviço e o amor, mas é a raiz, é a fonte que leva uma pessoa a mudar, por exemplo. Vamos pensar num vício bem difícil, como, por exemplo, o alcoolismo. Existe todo um trabalho a ser feito para aquela pessoa amadurecer essa região do córtex pré-frontal, que é essa região que é muito ativada, né, muito prejudicada durante esse vício, principalmente o alcoolismo, compulsão alimentar e outros vícios. Mas você sabe como é que um alcoólatra, por exemplo, pode mudar? Ou que leva uma pessoa a mudar um vício químico? Por amor a alguém. Porque muito provavelmente por ele mesmo não tem motivação para mudar, porque é muito forte. E isso serve para todos os vícios que a gente tem. A preguiça, a procrastinação. Se você pensar só em você, minha filha, não vai dar para mudar, não. Não vai dar, gente, porque a gente sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. E na grande maioria das vezes, essas desculpas são verdadeiras. Pô, tô cansada. Uma coisa que eu quero também ensinar, você não tem nada a ver com o que a gente vai continuar falando, mas agora me veio aqui. Parem de chamar cansaço de preguiça. Quem tá cansado, descansa. E depois de descansado, não tem mais preguiça. Não tem mais dizer, tô cansada. Ninguém vive cansada, gente. Você está momentaneamente, ou você passa uma fase da sua vida mais cansada, mas quando você descansa, acabou. E uma das formas mais eficazes da gente mudar o nosso mundo interno, desenvolver virtudes, vencer vícios, é nomear corretamente as coisas. Então, nomeie o que você está sentindo. Ah, eu estou muito cansada hoje para fazer esse projeto, para lavar essa louça. Não, eu estou com preguiça. E fale para você, eu estou com preguiça hoje. Então, eu vou fazer isso não é por mim, não. Porque se fosse por mim, eu ia ficar deitada. Eu vou fazer por alguém, por algo maior. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Por isso que a maioria dos pais mudam quando tem filhos. Exatamente. A maioria, não a totalidade. É importante dizermos isso.
Infelizmente, tem muita gente que tem filhos e continua no mesmo, né? Ótimo. Então, a gente precisa ter esse modelo de mulher que você quer se tornar no seu imaginário. Isso é importante falar. Porque às vezes você coloca assim, ah, Dani, beleza, eu coloquei lá que eu quero me tornar mais disciplinada, mais nananana. E aí, quando você vai ver que mulher que você admira que é assim, às vezes você não tem. E qual que é o grande problema, gente? Na sociedade que a gente vive hoje, grande parte dos modelos que a gente se inspira não são pessoas que a gente conhece. Ou são pessoas que vivem uma realidade completamente diferente da gente. Ou a gente parte para aquelas ideologias e para modelos de mulheres que vão completamente contra a feminilidade. Então, eu quero ser uma mulher muito forte, muito guerreira, muito batalhadora. E aí, ok, você pode ser essa mulher e conquistar algumas coisas na sua vida, mas vai chegar um certo ponto que você vai cair de novo, não por esse motivo que antes você queria, mas por outros. Então, é imprescindível que vocês tenham modelos de mulheres construídas no imaginário de vocês tenham um certo nível de proximidade, ou se você não conhece ninguém próximo de você, que você estude a vida de mulheres de fato virtuosas. Dani, dá um exemplo. Maria, Joana d'Arc, Maria Madalena. A gente pode ir para a Bíblia, tem inúmeras mulheres lá. A vida de mulheres que se santificaram. E cuida com isso, gente. Porque às vezes você vai pegar um modelo, a blogueira, não sei o que lá, XYZ, que faturou não sei quantos mil, eu quero ser igual a ela. Aí você vai tentar seguir o que aquela pessoa prega, o que aquela pessoa traz para você, e o que acontece? Você vai ter um troço. Ou isso vai completamente contra o que você acredita, os seus valores. A mulher de Provérbios 31, exatamente, obrigada, Vanessa. Então, esse é um ponto importante. Depois que você escreveu a mulher que você quer se tornar, você precisa identificar um modelo, né? Quem tem uma mãe muito feminina, acolhedora, uma presença importante, pode pegar essa mãe como exemplo de algumas virtudes, né? É claro que é um ser humano, né? A gente não consegue modelar tudo porque tem seus defeitos, mas pegue o que é bom. Eu coloquei aqui para vocês uma citação do Rafael Cifuentes, que diz o seguinte: Deus cria cada ser humano com uma determinada missão a cumprir. E essa missão marca o caminho a ser percorrido. Um caminho que indica limites e fronteiras, que assinala valores e convicções. É por esta razão que não poderá haver objetivos e convicções se não tivermos consciência da nossa vocação pessoal. O que ele está dizendo aqui? Para quem vive muito perdida sobre o seu plano de vida, sobre o caminho que você deve seguir, a sua vocação, gente, é a sua bússola. E aí, aqui, eu preciso conversar com vocês olhando para vocês, que é o seguinte: não vamos florear vocação, porque existe uma vocação universal, que é amadurecer. Todo mundo está aqui para uma coisa só, amadurecimento. As mulheres têm uma vocação feminina, diferente dos homens. Mas cada ser individualmente tem uma vocação, um conjunto de dons que lhe foi dado. A gente acaba floreando, que eu falo para vocês de florear isso, eu falo, mas então eu tenho que ajudar as criancinhas na África, meu Deus, eu não sei qual é a minha vocação, pelo amor de Deus. Quanto mais você mergulha no seu mundo interno, conhece as suas limitações, vence os seus desafios, as suas cicatrizes do passado, que, dica, costuma ser um ótimo caminho, as nossas cicatrizes apontam um ótimo caminho para a nossa vocação, porque é onde você mais sofreu, onde você mais foi machucada, onde você mais teve resistências na sua vida e que você amadureceu, cresceu e superou, muito provavelmente isso serve como uma bússola que te aponta o caminho do que você veio fazer aqui. Quem aqui já começou a identificar isso na própria vida? Márcia, eu sei que é uma delas. Já conversamos sobre isso. A nossa biografia tem ali, na nossa biografia, imprints da nossa vocação. Só que a gente só consegue observar quando a gente para de rejeitar. Ai, porque coitada de mim, eu passei por isso, eu enfrentei tal desafio, eu vivi... Quando você para com essa mentalidade vitimista, ai, vitimização, coitadinha de mim, você começa a enxergar, ó, esse desafio aqui pode ser uma vocação aqui, um pedacinho da minha vocação aqui se aproximando. E, gente, não são coisas grandiosas só, não. É claro, tem algumas pessoas que nasceram para impactar milhares de vidas, para ser um instrumento na vida de muitas pessoas, mas tem gente
que vai ser o impacto na vida de muitas pessoas só dentro da sua casa. Se imagine só, se toda mulher que é mãe, que é esposa, assumisse de fato a vocação da maternidade e do matrimônio, criando filhos maduros, cuidando dos seus casamentos, formando seres humanos úteis para o mundo. Como é que não seria a humanidade? Olha que belezinha que seria. E tem mulher que acha que isso não é vocação, ou diminui a responsabilidade. Não, porque eu não trabalho fora de casa, então eu não tenho. Não sei se vocês já pararam para pensar no impacto disso no mundo. É muito grande. E por que eu quero colocar vocês para pensar nisso? Porque, gente, tem aquela famosa frase do Nietzsche que diz o seguinte: quem sabe o seu porquê, suporta quase todo o como. É ou não é? Quando você sabe o que é que você está fazendo aqui, para que é que você veio, os desafios do caminho, que é aquela escadinha que você vai precisar enfrentar inevitavelmente para sair de onde você está e conquistar o seu plano de vida, você vai passar por isso sem tanto sofrimento. Deixa eu ver os comentários. Minhas colegas de trabalho sempre diminuem essas questões de cuidado com o lar, com os filhos, marido e etc. Gente, é pela construção social, única e exclusivamente. A superprodutividade do lado de fora, nas empresas, nos cargos mais elevados, são supervalorizadas, enquanto o trabalho dentro de casa, a criação de um filho, o cuidado com o marido é desvalorizado, né? Aí, olha lá, que a gente vai chegar lá. Eu tô passando aqui na frente, como é que é? Colocando o boi na frente da carroça, né? Não, carroça na frente do boi. E o que significa essa mentalidade? É o egoísmo. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, mas eu não consigo parar para pensar no que de fato é importante, no que é eterno. E a gente precisa pontuar isso na hora de traçar um plano. Alguém está colocando, né? Ah, nunca tinha pensado por essa ótica das cicatrizes. Eu sugiro que vocês escrevam aí. Quem não encontrou ainda, fala assim: ah, não sei qual que é a minha vocação. Tá, beleza, eu sou mulher. A vocação de todo ser humano é amadurecer e servir e ser útil. De todo ser humano. Anotem isso aí. A sua é essa. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, amadurece, começa a servir os outros e se torna uma mulher útil. Você já vai. Sua vida, minha filha, já vai dar um salto gigantesco. Faça isso. Mesmo assim, pode existir outros quesinhos maiores. E aí, como é que você pode identificar isso? Que cicatrizes eu tenho, que marcas do passado eu tenho que eu consegui superar, viver, e que, quem sabe, isso de alguma forma pode fazer parte da minha vocação. Anotem isso, é importante. Ah lá, acabei de perceber que 2 das minhas maiores vocações são relacionadas a cicatrizes. A minha completamente, gente. E das minhas alunas, a imensa maioria é assim. Por quê, gente? A nossa injeção de motivação está na consciência da nossa vocação pessoal. É como se o futuro, imaginem essa cena, o futuro vindo lá, um braço de ferro que ergue você de todos os desânimos para você seguir adiante. Como se esse braço dissesse assim: minha filha, o que tem lá na frente é muito maior do que essa preguiça, é muito maior do que essa procrastinação, é muito maior do que os desafios que você está enfrentando hoje, é muito maior do que das mudanças que você vai ter que fazer. Por quê, gente? De novo, se fosse só por mim, viver só por si, não, eu vou fazer por mim, eu vou fazer pelo bendito do amor próprio, você não vai fazer nada, minha santa. Porque só por nós mesmas, a gente não tem força o suficiente. Mas para algo maior a gente tem. Então, eu não sento aqui para fazer essa aula, ou para dar aula para as minhas alunas, ou para estar lá no Instagram todos os dias, porque eu amo estar lá todos os dias. Um ser humano como todas vocês, mas eu tenho um senso de responsabilidade. Por quê? Porque isso aqui é a minha vocação. Por quê? Porque vocês não estão nem aí como é que eu tô vivendo, o que está acontecendo na minha vida pessoal. Vocês têm que ter essa transformação. E tá certo, é isso. Então, encontrar motivos para além de si. Gravem isso. Bom, Dani, qual que é a vocação da mulher? Nós nascemos mulheres, todas que estão aqui são mulheres, e nós temos uma vocação em comum. E qual é essa vocação? Educar, nutrir, cuidar, prestar atenção nos detalhes, dar afeto. Todas as características do feminino é nossa vocação. Então, veja bem que eu acabei de falar para vocês, se você não sabe qual é a sua vocação, você já tem um monte de coisa para você aprender aí. Aprender como ser mais feminina, aprender como nutrir as pessoas ao seu redor, aprender como educar. Por que a maternidade é um instinto materno
feminino, porque esse maternar vem de educar. A educação é uma vocação feminina. Então, veja o tanto de coisa que vocês têm que aprender a fazer antes de pensar na vocação específica que eu tenho, se eu tenho que salvar criancinhas na África, se eu tenho que, o que eu tenho que fazer? O tanto de coisa que a gente já falou aqui sobre aprender a servir, a ser útil, amadurecer, exercer a vocação do feminino. Então vamos lá, gente, repete comigo. Não tem como exercer nenhuma vocação sem maturidade, compromisso e responsabilidade. Ninguém exerce vocação nenhuma. Que o que eu mais vejo de gente perdida que chega para mim na caixinha é assim: eu não sei o que fazer da minha vida, e agora? É assim, não tem como você encontrar nenhuma vocação sem maturidade, compromisso e responsabilidade. E digo mais, não tem como você crescer a sua vocação sem maturidade, compromisso e responsabilidade. Por quê? E agora eu vou com a minha visão. Deus não permite e não permitirá que você impacte muitas pessoas se você não tiver capacidade de fazer isso. Se você não tiver as virtudes necessárias para fazer isso. Por quê? Porque é uma responsabilidade. É por isso que o crescimento, a natureza, não dá saltos. Você tem que enfrentar o processo. Então, guardemos essa informação. Todo ser humano nasceu para servir e ser útil. Enquanto isso não acontece, você que vive com angústia, com vazio existencial, com desânimo, gente, essa palavra desânimo diz tanto sobre a falta de exercer a nossa vocação. Desânimo, falta de ânima, falta de vida, o que mantém o ser humano vivo é o serviço. Ninguém se mantém vivo sendo um encosto no mundo, porque a gente não veio aqui para isso. Enquanto isso não acontece, essa angústia, esse peso que você vai sentir vai continuar minando a sua energia dia após dia. Então, gente, para começar, você não sabe por onde começar depois dessa imersão daqui, você vai fazer um acordo com você a partir de amanhã. Você vai acordar, abrir seus olhos e se perguntar todo dia a mesma coisa. Como eu posso servir e ser útil hoje? Aqui na minha casa, no meu trabalho, no meu círculo de amizade, com os meus filhos, com o meu marido, todo santo dia. Quando a gente faz isso, a gente se torna mais humilde. E humildade é uma grande marca da maturidade. Guardem isso. Bom, e aí você fala assim, quem aqui, antes deixa eu só perguntar, quem é que acha que servir, o ato de servir é inferior? Tudo bem, gente, eu preciso só que vocês respondam. Me sinto inferior quando você fala serviço, Dani, quando você fala... Quem se sente assim? Já é minha aluna, minha seguidora, não vai se sentir assim, não. Tem um pouco disso em mim, ok, tô mudando mais a chave, amo servir, me renova, pelo contrário, é nobre. Hoje não mais, mas acabei de perceber que preciso servir mais. Beleza. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque existe nessa construção social toda da independência feminina, não dependa de ninguém, vá buscar o seu, amor próprio em primeiro lugar, blá, blá, blá. E a gente acabou aprendendo que servir e cuidar dos outros era inferior, né? Tem muita gente que ainda tem essa crença. E aí, olha que interessante, como é que a gente faz para mudar isso de uma vez por todas dentro da nossa cabeça? Quando você tem uma roupa que não serve mais, você faz o que com ela? Ou quando você tem alguma coisa que não serve mais na sua casa, você doa, você dá embora. É a mesma coisa que acontece com a gente. Uma pessoa que não serve para nada, se a gente... Vamos construir esse raciocínio. Se a gente acha que servir é inferior, mas o que não serve tem que ser jogado fora, opa, é ou não é? Por quê? Porque tudo na natureza serve. E, gente, um grandíssimo sinal de uma mulher madura é que ela consome menos e serve mais, produz mais. Como que uma criança age? Ela quer tudo pronto, porque ela não sabe fazer. Concordam comigo? Como é que uma mulher imatura age na vida? Ela não quer produzir, ela quer tudo pronto. Então, quanto mais eu consumo, querendo que as pessoas me sirvam, querendo dos outros, não é o meu marido que tem que fazer, não é a minha filha que tem que mudar, não é o meu chefe que tem que... Não. Você só está querendo sugar do outro. Você está se poupando. Não há serviço, não há doação. Quando não há serviço e não há doação, você não serve para nada.
Como é para vocês ouvir isso? Não é gostoso não, né, gente? Ainda mais quando a gente identifica que, putz, estou servindo muito pouco. Doloroso, profundo, tenso, forte, difícil. Mas, ao mesmo tempo, esclarecedor, é ou não? Porque vocês estão aqui hoje para isso. Onde é o seu lugar de servir? Quanto mais madura a gente se torna, menos a gente consome, mais a gente produz. Então, o que eu quero que vocês entendam? A realização de sonhos, ela é só uma consequência de uma vida de serviço. Gente, isso serve para tudo. Ah, eu quero que meu marido mude. Comece a servi-lo, a cuidar dele. Mude você para que você esteja melhor para ele. Que se ele não é um mau caráter, se ele não é um psicopata, ele vai se transformar, mas é você que tem que fazer, é você que tem que doar, é você que tem que começar, porque primeiro que o conhecimento está com você. Ah, Dani, o meu sonho é faturar mais no meu negócio. Vamos supor que você trabalha na internet como eu gostaria de faturar mais. Ótimo. Então, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Você tem que servir e servir muito bem, com qualidade, consistência às suas alunas, os seus seguidores, as pessoas que você convive. Todo santo dia eu falo muito isso para as minhas alunas de mentoria, né? Eu falo para elas, gente, é o seguinte, vocês querem faturar mais na internet? Vocês precisam servir, estar o tempo todo pensando como eu posso ser mais útil aqui, como eu posso ser mais útil para os meus alunos, como eu posso ser mais útil no meu Instagram, como eu posso ser mais útil na minha casa. Por quê? Gravem muito bem isso. A vida de vocês incrível, a realização dos sonhos de vocês está exatamente na quantidade de serviço que você faz para o mundo. Por quê? Porque quem produz mais, colhe mais. É simples, mas é muito difícil a gente entender isso. E produz mais, eu não estou dizendo aqui em quantidade de horas trabalhadas, eu estou dizendo aqui em muito mais disponibilidade e qualidade do servir. Então, é o que eu falei para vocês, a gente precisa estar preparada para receber essa vida. Eu coloquei algumas fotos aí de algumas etapas do meu crescimento, né? Principalmente do meu crescimento profissional, porque eu tinha um imaginário. Eu coloquei na minha cabeça onde eu queria chegar, como profissional, como mulher, e aonde eu gostaria que a minha vocação alcançasse, né? Onde eu gostaria de chegar com esse propósito, com essa vocação que eu descobri ao longo do meu processo de desenvolver virtudes e vencer vícios. E nesse imaginário eu fui construindo as pessoas que eu queria estar, os ambientes que eu queria frequentar, o tanto de alunas que eu gostaria de ter. E quanto mais eu servia, mais resultado eu tinha. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu produzia, mais resultados eu tinha. E tudo isso que eu coloquei aqui para vocês em algumas imagens foi só consequência de uma coisa. Quando eu parei de querer que as pessoas me entregassem de mão beijada e passei a correr atrás. Isso foi com o meu casamento, isso foi com a minha vida profissional, isso foi com a minha vida financeira. Falando especificamente do meu relacionamento, o meu relacionamento ele foi completamente construído. O meu marido é uma pessoa maravilhosa, de um caráter ímpar, mesmo quando a gente tinha todos os nossos desafios, eu sabia que ele continuava sendo essa pessoa, mas precisava de muita lapidação, tanto ele quanto eu. E foi a partir do momento em que eu parei de querer que ele fizesse alguma coisa lá, ó, o sanguessuguinha, né? E passei a fazer que a nossa vida mudou, que ele cresceu muito mais como homem, como profissional. Então, gente, toda a vida que está aí no seu imaginário para este ano de 2023, ela está do outro lado de todos os sacrifícios que você não está disposta a fazer. E quanto menos sacrifício você estiver disposta a fazer, maior é o caminho entre você e a vida que você quer viver. Faz sentido isso, sim ou não? Ficou até bonita essa frase, né? Anota aí. Depois me marca lá, bota lá meu nome. É exatamente isso. Quanto mais sacrifício você estiver disposta a enfrentar, maiores serão as suas realizações. Dani do céu, como é que eu encontro a minha vocação e amadureço? Pelo amor de Deus. Lembra que eu falei para vocês? O remédio de todo vício é uma virtude. E o primeiro passo para você, de fato, amadurecer é o domínio próprio. E por que a gente precisa falar dele agora, logo no começo, né? Nesse primeiro passo? Porque ele é o responsável por todos aqueles defeitos que vocês colocaram para mim aqui nos comentários. Procrastinação, preguiça e todas as outras sequências de comportamentos nocivos. Falta de domínio próprio. O domínio de si requer a formação da vontade, disciplina, autocontrole sobre os instintos e as paixões. Governar-se a si mesma, gente, é a primeira coisa que precisamos fazer depois que a gente aprende a andar. Olha que beleza.
Quem é que aprendeu a governar a si mesmo lá na sua infância, no início da sua adolescência? Isso aqui está muito conectado ao descontrole, à falta de consistência na vida. A pessoa que é dominada, seja pelas paixões, pelos afetos, pelo exterior, é aquela pessoa que não tem estabilidade interna, não tem estabilidade para lidar com desafios diante da vida, não tem estabilidade para os seus relacionamentos. E uma pessoa que vive completamente instável não é capaz de suportar o processo de desenvolver virtude, gente, de exercer a sua vocação. Como é que eu identifico uma pessoa estável? É bem simples, nada fácil, mas é bem simples. Veja como essa pessoa age diante dos desafios. Como é que essa pessoa reage ao que lhe acontece? É um ponto importante. O segundo ponto importante sobre identificação, né, dessa estabilidade de domínio próprio. Quanto que essa pessoa tem capacidade de manejar o que lhe aconteceu no passado, trazendo aprendizados para o presente e para o futuro. Como assim? Sabe aquela pessoa que vive reclamando, é porque é o meu pai, porque é a minha mãe, porque na minha infância, porque eu vivi isso, porque aconteceu isso na minha vida. Ou é uma pessoa que vive responsabilizando os fracassos de hoje por conta do seu passado. Esse tipo de gente esse tipo de pessoa ainda não criou um centro de estabilidade interior. A capacidade que a gente tem de pescar as nossas cicatrizes e feridas do passado e transformar isso aprendizado para o presente e para o futuro, o nível de desespero que a gente fica diante das situações que nos acontecem, tudo isso, gente, vai para esse contorno estável internamente. Porque veja, pensa comigo, uma pessoa que não consegue se controlar na hora de falar não para um cheeseburger, você acha que essa pessoa tem capacidade, minha santa, de assumir responsabilidades muito maiores, de aprender a falar não para coisas muito mais complexas, projetos mais complexos? Você acha que essa pessoa tem capacidade de desenvolver algum tipo de negócio muito... Você não consegue falar não para um chocolate, é um pedaço de chocolate, gente, mas isso diz muito sobre a gente. Isso diz sobre o nosso domínio próprio. É ou não? Se o chocolate te domina, como é que você acha que você vai dominar vícios muito maiores? Não é fácil. Só que a gente começa do pequeno. Esse é o grande problema. Tem gente que já quer começar do grande. Bom, vamos começar do pequenininho. Eu não estou conseguindo falar não para um chocolate. Então, qual vai ser o meu desafio? Eu vou me colocar... Para quem é minha aluna sabe, né? A gente tem gamificação dentro do PAF, a gente tem as alunas de mentoria, a gente sempre traz... essas propostas de sair da zona de conforto, e sempre lá no meu Instagram eu tô lá, gente, vamos comer um açúcarzinho só como uma exceção, não vamos comer todo dia, não vamos comer na regra, vamos fazer atividade física todo dia, vamos acordar cedo, vamos... Para que serve isso? Não é porque eu acho legal porque alguém escreveu um livro que acordar às 5 horas da manhã, milagre da manhã, é bonitinho para postar no Instagram, é porque isso educa a nossa vontade, é porque isso traz domínio próprio. Vocês estão entendendo, gente, sim ou não? Qual que é o segundo passo para desenvolver essa vontade? Ser objetivo e ter sentido de realidade. Então, assim, a vida é agora, está acontecendo para você. Assim como esse copo transparente tem água dentro, tudo que está acontecendo na sua vida está acontecendo agora. O que é que você consegue mudar? O que está sob o seu controle. O que não está sob o seu controle, você não consegue mudar. Portanto, não se desespere com o que não está sob o seu controle. Não se desespere com o que ainda não aconteceu. Tenha um senso de objetividade. Ah, Dani, mas é porque isso é verdade para um, não é verdade para o outro. Porque não existe isso, gente. A verdade é única, objetiva, e a vida, quanto mais instalada na realidade a gente está, menos no mundo da fantasia a gente vive. E, consequentemente, mais atenta a gente está para fazer aquilo que nos corresponde para chegar onde a gente quer. Ficou boa essa frase também. Anotem aí, depois me marquem lá. Está me dando vontade de chorar com essa aula. Pode chorar, Camila. Tá tudo bem? A verdade toca. E quando a verdade toca, ela transforma. E às vezes algumas transformações despertam emoções, e tá tudo bem. Porque talvez até hoje a gente tenha imaginado, visualizado que a nossa vida não dá certo, que os nossos planos não acontecem, que os sonhos de virada de ano não são possíveis para mim, porque a gente nunca tenha parado para pensar na profundidade que é a realização do ser humano, né? Bom, fantástico mundo de Bob, quanto mais instalado na realidade, menos no mundo da fantasia. E o terceiro passo para a gente acionar a vontade, gente, é vencer o egoísmo.
como eu falei para vocês, quanto mais eu faço por alguém, por algo maior, uma coisa que eu sempre falo é, por exemplo, assim, tô com preguiça de lavar a louça. Tô com preguiça de, sei lá, fazer esse projeto aqui, escrever esse negócio que eu tenho que escrever, tô com preguiça de viver hoje. Beleza, não vou viver por mim, não vou lavar as louças por mim, não vou fazer. O que que eu faço, gente? O que que eu, Dani, faço? Eu também sinto preguiça, tá? Também sou ser humano. Sinto preguiça também. Eu faço assim, bom, por mim eu não lavaria essa louça hoje, mas não vou lavar por mim. Aí eu vou por uma causa, por alguém. Então eu penso, tem alguém que eu conheço que está passando por alguma dificuldade? Essa louça vai ser um sacrifício que eu vou fazer pensando nessa pessoa aqui. Vamos pensar então em todas as mamães nos hospitais com seus filhos, crianças que estão com câncer, que estão fazendo sacrifícios imensamente maiores do que essa pilha de louça que eu tenho para lavar. Então eu vou pensar nessas pessoas aqui. Então, eu vou pensar em alguém que eu conheço que está precisando, em alguém que não conheço, mas que com certeza está precisando mais do que isso, e eu vou oferecendo esses pequenos sacrifícios. Faz sentido? Que aí você para de pensar em você, no seu desânimo, na sua preguiça e só vai. E isso serve, gente, serve de motivação quando a gente amadurece. Isso movimenta a gente. E é uma sensação tão boa quando você termina, porque você pensa assim, não, por mim eu não ia fazer. E para as pessoas mais próximas também, então, ó, por mim eu não ia fazer esse almoço aqui não, porque eu tô cansada, tô com preguiça, mas para ver o meu marido se alimentando bem, para ver o meu marido comendo bem, já que ele não comeu bem durante o dia, eu vou fazer. Oferecer o ato de serviço em ato de amor, exatamente. Vou voltar aqui. Dani, entendemos. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Se não ficou, a gente vai começar a prática do plano. Primeira coisa que eu sugiro que vocês façam, para quem eu coloquei aqui chamar Jesus, né? Porque eu sou cristã, e aí eu sugiro que quem é também faça isso. Chame ele para desenhar o plano com você. Então, separe um momento para isso. Vocês não vão fazer isso aqui agora, vocês vão fazer isso depois. Você vai separar um momento para isso, você vai criar ali o seu ritual, se você quiser, fazer a sua oração, se você quiser acender uma vela, se você quiser, enfim, meditar em alguma coisa em cima da Bíblia, se você quiser fazer do seu jeito, o seu ritual, você vai criar a sua forma de fazer isso. E a partir desse momento, você vai começar a desenhar o seu plano. Baseado em quê? Lembre que o norte do seu plano é a mulher que você precisa se tornar. Então, as suas metas precisam estar alinhadas a isso. Existem algumas formas de fazer e eu vou ensinar vocês. Mas o primeiro passo, depois de chamar Jesus, é elencar em lista de prioridades os seus valores. Então, você tem que olhar para a sua realidade, a vida que você está vivendo hoje, e colocar, por ordem de prioridades, quais são os seus valores. Então, o que que vem primeiro? Primeiro vem a minha família. Não, primeiro vem Deus, depois vem a minha família, depois vem o quê? Depois vem a minha saúde, depois vem o meu lar, depois vem o meu trabalho. Depois... Você precisa elencar isso em ordem de prioridades, porque se você não fizer isso, na hora de escrever o seu plano, você corre o risco de dar uma atenção muito grande para uma área que não é sua prioridade hoje e se frustrar, e se esgotar, né? E conquistar várias outras coisas que não seja aquilo que você está em busca neste momento. Então, elencou as suas prioridades hoje. E veja, para cada pessoa pode ser uma prioridade diferente. Isso é importante a gente ter consciência. Eu tô, sei lá, com um filho pequenininho. Sua prioridade é seu filho pequenininho, seu bebezinho, porque ele depende de você. Não, eu tô solteira, não tenho marido, não tenho filho, não tenho... A minha prioridade hoje é meu trabalho, a minha vida interna, a minha espiritualidade, a minha saúde, para me preparar para construir a minha família. Então, o seu foco está nisso. Você precisa fazer essa lista de prioridades de acordo com a sua realidade. E aí você vai escolher o método. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês e vocês escolhem qual faz mais sentido. Quem quiser começar pelo que eu falei do Pinterest, de entrar lá, visualizar, né, ter essa ideia, né, desenhar esse imaginário, fique à vontade. Quem já tem isso, ou Dani, não preciso disso, não gosto de fazer essas coisas, quero ir direto para a prática, vá para a prática do seu jeito. Eu gosto de fazer isso de duas formas. Eu peguei aqui um modelo para vocês. O primeiro deles é o mapa dos sonhos, que nada mais é do que, como tá ali na imagem, né? Vou mostrar aqui na folha para vocês. Gente, tá todo mundo com a câmera fechada, abre umas câmeras aí para ver vocês. Você vai pegar uma folha de sulfite, você vai escrever o seu nome no meio,
da folha. Você pode escrever a data Tem gente que fala, escreve a data de nascimento. Eu acho que isso não é irrelevante. Você pode escrever a data do dia, o dia que você fez, tá? Então, você colocou seu nome ali, faz um círculozinho, pode colocar a data embaixo, e aí você vai puxar flechinhas. E cada uma dessas flechas, o que eu gosto de fazer? Eu coloco as áreas da minha vida, que são as prioridades para mim. Então, por exemplo, relacionamento, que é uma prioridade na minha vida, porque é um valor importante para mim. Dentro de relacionamento, o que eu faço? Eu converso com meu marido, quem tem marido precisa conversar, para que vocês entendam quais são os nossos planos para esse ano. A gente tem algum plano, sei lá, grande que a gente quer, ou alguma coisa que está, alguma pendência. Pode ser um plano desde a gente precisa mudar de casa, ou temos que reformar alguma coisa aqui em casa, temos que trocar um móvel, temos que fazer mais dinheiro. Pode ser uma coisa assim, ou pode ser acordos do dia a dia. Por exemplo, esse ano a gente se compromete a uma vez por semana sair só nós dois. Sem filho, sem casal de amigos, só nós dois, para a gente falar sobre os nossos planos, sobre a nossa vida, só eu e ele. Então, sair uma vez por semana. Veja, você pode fazer colorido, você pode comprar, vou mostrar para vocês. Você pode fazer colorido, comprar canetinha, pintar, fazer do jeito que você quiser. Então, você puxou aqui, relacionamento, nome, a data, relacionamento, aí você coloca, Dani, posso escrever uma lista infinita? Minha filha, lembra da ambição e da quantidade de ações e da vida que você está vivendo e da sua rotina hoje? Você tem que fazer isso de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade. Eu, Daniele, não gosto de colocar mais do que 3 por área. Mas isso sou eu. Vocês podem ser muito mais virtuosos e colocar muito mais. Eu prefiro fazer 3 por área. Normalmente tem uma meta maior, que eu coloco, e algumas menores. Por quê? Veja que a gente tem que saber diferenciar o que é uma ação do que é um objetivo. Vamos supor, arrumar todos os dias a minha cama. Arrumar todos os dias a sua cama pode ser uma ação de um objetivo que é manter o meu lar mais em ordem. Estão entendendo? Então, o lar em ordem, pode ser que você puxe uma flechinha ali e você coloca lá, lar. Aí, dentro de lar, você tem 3 objetivos dentro de lar. Primeiro vai ser arrumar a minha cama todos os dias, começar a fazer almoço e jantar para fazer as refeições em família. E o terceiro, sei lá, vai ser arrumar a mesa, botar a mesa posta, todas as refeições. Pronto, você tem 3 objetivos do lar. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Aí você vai para outra, trabalho. Bota lá. Bom, eu quero faturar esse ano, sei lá, 10 mil reais todos os meses. Tá, tô faturando 5 mil só. Para faturar 10 mil, vou ter que ter lá todas as minhas ações. Eu vou mostrar como é que vocês vão fazer um plano de ação. Isso é uma segunda parte. Aqui a gente vai colocar mais um macro. Eu vou lançar um curso novo. Só dando um exemplo, né? Lançar o curso 3 vezes no ano. Que a cada vez eu vou, sei lá, faturar 20k. Nisso, se eu multiplicar, dividir, vai dar os 10 mil que eu quero lá por mês, etc. A segunda coisa que eu vou fazer, estou dando um exemplo do digital, né, que é o meu trabalho, que eu faço. Vou, sei lá, lançar uma mentoria, ou aumentar o preço dos meus serviços, aí você coloca lá. Estão entendendo, gente? Saúde, emagrecer. Lembra de traçar a meta de acordo com a realidade. Quero emagrecer 5 quilos esse ano. Não quero escrever que eu quero emagrecer. Quero só escrever o quê? Que eu quero ser mais saudável, me alimentar melhor e fazer atividade física 3 vezes por semana. É importante que seja, de certa forma, específica essa meta, esse objetivo. Tem que ser específico para ser palpável, porque senão for uma coisa muito ampla. Quero ser mais feliz. E o que é ser mais feliz para você, né? O que te faz feliz? Então, dá uma especificada. E aí você vai colocando. Essa aqui, gente, eu confesso para vocês, é a forma que eu faço até hoje. Em alguns momentos, eu já fiz cartas. Então, como é que é as cartas de manifestação? Que eu ensino lá dentro do PAF bem detalhadamente como é que você faz a carta individual, a carta do casal, enfim. Tem vários rituais lá. A carta você pode escrever em 2023 de uma forma cursiva, talvez isso aqui.
entendeu? Em 2023, eu pretendo me tornar uma mulher mais disciplinada, emagrecer 5 quilos, para que eu faça isso, isso e isso. E é importante assim, ó, escrever, ler e raciocinar, se questionando, eu sou capaz de fazer isso esse ano? Porque assim, gente, talvez tenha metas que você escreveu que é só para o ano que vem. Projetos, sonhos que você tem que é só para daqui 5 anos. Você tem que ter consciência e coragem de olhar para isso. Faz sentido? Estão conseguindo entender, mais ou menos? Bom, então, pode fazer nesse formato de mapa, pode fazer no formato escrito. Que outras formas existem de fazer? Você pode fazer cartolina e colar, você pode fazer isso aqui ao invés de uma folha de sulfite, colocar numa cartolina e colocar na sua parede. Você pode fazer no formato de checklist mesmo, conquistar isso, fazer lá a listinha. E o mais importante, porque, gente, essa parte é fácil. Vocês concordam comigo que isso é fácil de fazer? É ou não é? Claro, algumas pessoas que vão ter mais dificuldade de acionar essa ambição podem sentir dificuldades, aí é o que eu falei para vocês, vai lá no Pinterest, pensa, expande a sua cabeça para a sua realidade, né? Para você ter mais opções. Ótimo, essa parte é fácil, o difícil vem agora. Qual que é a segunda etapa do plano? O plano de ações. Porque para eu atingir um objetivo, eu preciso de ações práticas para alcançá-lo. E existem várias formas de várias ferramentas que você encontra na internet já prontas, né, para o plano de ação, mas eu vou colocar uma aqui que é o que eu tenho acesso. O que significa isso aqui? Isso aqui basicamente é pegar cada item que você colocou em cada área da vida. Então, por exemplo, vou pegar aqui, lançar um curso 3 vezes no ano para faturar X mil reais. Eu vou pegar essa meta e eu vou escrever essa meta ali em cima de meta e eu vou começar a especificar tudo que eu preciso fazer para alcançar essa meta. Então, criar um Instagram novo. Quando? O quando, gente, é sempre data, dia, mês e ano. Dia 20 de setembro de 2023. Onde? Na minha casa. Quem que vai fazer isso? Eu, Natália. Eu, Maria. Beleza. Por quê? Porque fazer isso vai me aproximar ou vai aumentar a minha audiência para lançar esse curso. Como que eu faço isso? No Instagram. Quanto que isso vai me custar? R$0. O que tiver custo, você coloca o valor. São os recursos que você precisa levantar para determinado objetivo. E aí, você vai fazer isso com todas as ações para este plano, para essa meta. É importante a gente lembrar que algumas metas terão mais ações e outras menos. Por exemplo, sair uma vez por semana somente com meu marido. Não tem muitas ações aqui a não ser separar um dia da semana, separar um orçamento mensal para a gente fazer isso, quanto que a gente vai poder gastar cada vez que a gente sai. Não sei se tem mais alguma coisa que você poderia colocar. Então, nem todas as metas aqui, os sonhos que você vai colocar, você vai precisar fazer um plano de ação. Mas é importante que os mais elaborados, como, por exemplo, emagrecer 5 quilos esse ano, você tenha um plano de ação para isso. Vai precisar de nutricionista ou não vai? Vai precisar fazer academia, vai pagar, vai ter dinheiro, não vai ser academia, vou fazer com um vídeo ao vivo no YouTube. Tá ficando claro? Então, primeiro a gente precisa mapear a mulher que eu quero me tornar. Ter um exemplo de mulher que eu quero me tornar. Pegar ali e elencar os meus valores. O que é importante para mim. Desenhar esses planos. Sim, na cartolina, na carta, no checklist. E aí eu vou para o plano de ação. Quando eu executo esse plano de ação para essas principais metas que eu tenho para 2023, minha santa, tá tudo pronto. O que falta? Você fazer. É o mais difícil, é ou não é? E veja, você só não vai fazer se não tiver feito o primeiro passo. É por isso que o povo não conquista os seus objetivos no ano. Por quê? Porque ela faz tudo isso aqui que eu falei para vocês. Só que se ela não tem consciência dos vícios que possui, das virtudes que precisa, de todo o processo de autoconhecimento que ela precisa enfrentar, do processo de amadurecimento, ela não vai conseguir fazer. E daí o que ela faz? Termina o ano. Então é Natal. E o que você fez?
Aí você cata aquela lista lá e fala, não fiz porcaria nenhuma disso aqui de novo. Por quê? Porque você não se preocupou com o que era principal. O que era o principal? Você. Quem que você precisava se tornar para conquistar tudo isso aqui? O ano termina, não fiz nada outra vez. Triste, né, gente? Tem gente que vê a Simone e já sai correndo, coitado. Pois é isso. É simples, gente, não é fácil, mas é simples. Dani, me perdi aqui no meio desse plano, não sei o que eu faço, minha vocação, misericórdia. Minha filha, não se preocupa com nada disso. Foca lá, ó. Que vício você precisa vencer? É o chocolatinho, que você não tá conseguindo falar não todo dia? Então vamos para ele. Vamos para ele, todo dia, todo dia, todo dia. É atividade física que você não faz? Vamos para ela, todo dia, todo dia, todo dia. É fazer os posts no Instagram que você não consegue fazer? Senta a bunda na cadeira. Todo dia, todo dia, todo dia. Stories, todo dia, todo dia, todo dia. É lavar a louça. Vai do micro para o macro. Porque você vai chegar no final do ano, se você fizer o básico, arroz com feijão todo dia, vencendo um pouquinho todo dia os seus vícios, você vai alcançar os seus objetivos. Isso é matemático, não tem como dar errado. Não tem como. Vocês conseguiram entender por que o The Secret não funciona? Porque eles pularam a parte principal. Como eu falei para vocês, a gente vai disponibilizar a gravação da aula depois para vocês, sem edição mesmo, só para vocês assistirem, né, o que vocês precisarem. E depois a gente vai disponibilizar a edição, tudo bonitinho para vocês lá. Agora, eu quero que vocês tragam as perguntas de vocês sobre a imersão, sobre os planos e o que vocês tiverem dúvidas para perguntar neste momento. Quem quiser pode levantar a mão assim, tipo câmera, ou pode levantar no Zoom. Ah, Camila, pode falar, Cá. Dani, eu tenho uma dúvida em relação ao servir. Eu tenho muita dificuldade nisso do servir, porque eu tenho a sensação que a vida inteira eu servi e hoje eu queria conseguir olhar mais para mim. Então, quando você fala que a maturidade é servir o outro, eu fico um pouco confusa nesse sentido de como quer servir o outro se o objetivo é olhar para si. Eu falo isso nesse sentido, porque eu servi uma vida inteira a todos à minha volta. E aí eu decidi servir a mim. Então eu fico confusa nisso. Uhum. Olha só, é possível fazer as duas coisas, não só é possível, como é imprescindível que façamos as duas coisas, porque eu não consigo servir o outro se eu não estiver bem. A grande pergunta que eu quero te fazer é: todos esses anos você serviu porque você quis ou porque você foi obrigada a? Ou porque você Eu foi hoje, chantageada a? Ou porque você foi. Pode responder. tá. Como eu fiz com você a mentoria da análise corporal e eu entendi que a minha oralidade é muito alta, então a minha necessidade. Uhum. Então, eu entendo hoje que seria por isso, pela necessidade de pertencer. Então, vocês percebem, gente, que ela não serviu porque ela amava, e sim porque ela queria pertencer? Sempre que o ato de serviço não tiver como motivação única e exclusiva o ato de servir, ou seja, o amor, ele não serviu de nada. Desculpa te dizer isso. Mas todos esses anos que você passou servindo, não foi porque você amava aqueles que você estava servindo, foi para receber algo em troca. E toda vez que a gente serve querendo receber algo em troca, nós não estamos servindo. Nós estamos fazendo uma permuta. Entende? Eu te dou uma coisa e você me dá outra coisa em troca. Então, o que você precisa aprender hoje, Camila? Primeiro, se priorizar e servir você e cuidar de você para que você tenha maturidade para servir o outro por amor e não por pertencimento. Entendeu? Obrigada, Dani. De nada. Mais alguém, gente? Obrigada, Dani. Excelente aula. Dani, por que a gente sabe o que precisa fazer e a gente não consegue fazer? Essa é uma pergunta de R$1 milhão, né? É justamente por isso, tudo que eu falei para vocês aqui hoje, gente, porque a gente não consegue fazer porque o vício é maior. Desenvolver a virtude é muito mais difícil, requer a responsabilidade, assumir as suas responsabilidades, aquilo que te compete. É por isso que a gente sabe o que precisa fazer e não faz. É porque há um benefício muito grande por trás da procrastinação. A pessoa que procrastina demais, que é muito preguiçosa, que deixa tudo para depois, ela acaba recebendo, mesmo que indiretamente, tudo de mão beijada. Então, para ela é mais fácil não fazer. E aí a gente acaba o quê? Não fazendo, para ver se alguém faz pra gente. É a famosa sanguessuga. Aula muito esclarecedora, que profundidade, aula excelente. Gente, qual foi a maior sacada de vocês na aula de hoje? Coloca nos comentários para mim. O maior aprendizado que você teve. Servir por amor, urgência e amadurecer. Servir com amor. Entendi que com amor que precisa estar bem para servir. Uhum. Acho que essa pergunta da Camila foi muito pertinente agora para a gente finalizar, né? Porque a gente matou uma objeção muito grande de servir com amor.
e não para receber alguma coisa em troca. Isso aí, gente, cai por terra toda aquela desculpa de, mas meu marido não faz para mim, o que eu tenho que fazer para ele? Porque você ama ele. Só por isso. Você não tá fazendo porque você quer receber alguma coisa em troca. Foi ótima pergunta da Camila, foi mesmo. Muito obrigada, Camila, pela sua contribuição. É isso, meus amores. Quem está pronta para dar o próximo passo, preencha. Ah, Dani, não estou pronta para a mentoria ainda. Preencha do mesmo jeito se você não é minha aluna, porque a gente vai abrir algumas oportunidades muito especiais para quem preencheu o formulário de aplicação, tá bom? Se você não é minha aluna e quer ter a oportunidade de estar do lado de cá, mas ainda não é esse o momento da mentoria, a Débora e o meu time vai entrar em contato com vocês. Amanhã abrirá vagas do PAF, não só do PAF, como outros programas que a gente não vende separadamente. Se vocês precisarem, amanhã a gente vai estar vendendo para quem estava nessa aula e preencher o formulário. Por isso que vocês precisam preencher, tá bom? Não estão abertas as inscrições do PAF hoje. Se vocês quiserem entrar, não sei quando Deus vou abrir de novo, que eu abri recentemente, mas quem preencheu o formulário, a gente vai entrar em contato e abrir essa possibilidade de vocês fazerem parte do portal, não só do portal, mas de outros programas que a gente tem do lado de cá. Combinado? Esperando as alunas novas. Um beijo no coração de vocês. Amei muito fazer essa aula. Espero que tenha sido esclarecedora para vocês. Espero receber os feedbacks dos planos de vocês e encontrá-las em breve do lado de cá. Um beijo no coração. Nos vemos em breve, amores. Até mais.